Olá, boa noite, amados irmãos em Cristo Jesus. Meu nome é Michel Vinagre, sou pastor presidente da Igreja Batista Alfa e Ômega. Estamos aqui nessa sexta-feira linda, pelo menos aqui na cidade de Maricá. Um tempo bem agradável, sem chuva, sem calor excessivo. Nós estamos dando continuidade no nosso livro de Filipenses, estudo. Nós paramos no versículo 24 e hoje nós vamos fechar o versículo 2, se assim o Senhor permitir. Primeiro, deixar à disposição de cada irmão que quiser, né, ouvir ou ter uma palavra, ter uma oração, culto no lar, o telefone o WhatsApp pastoral, que é o 99-385-0375 via WhatsApp. Então, nós vamos estar fechando o versículo 2. Nós falamos sobre a apresentação de Paulo, de Timóteo, né? E também vai ser de Epafrodito. São temas, né? Que quando a gente se debruça, Deus dá uma orientação de nós trazermos um estudo e a gente se surpreende porque aparentemente uma leitura rápida parece que não nos traz conteúdo ou não tem uma grande importância, né, para ser feito, devido hoje à visão de evangelho tão materialista e tão afastada da simplicidade das coisas, de dar valor às coisas. Eu estava falando com vocês, se vocês verem o vídeo de quarta-feira, né? Quando o Paulo ele fala de Timóteo, da esperança de estar com ele, da apresentação, da questão de ter o melhor para a igreja, né? Epafrodito é a mesma coisa. Então, quando a gente fala sobre isso, né? Sobre zelo com as coisas, zelo com aquilo que Deus nos deu, como dar o nosso melhor. Parece que são coisas às vezes que perderam a graça, mas na verdade são essas coisas que movem o coração de Deus. Porque o que a Bíblia vai falar? Deus é espírito. E importa que seus adoradores adorem espírito e verdade. Deus não está aí com oferta financeira, com grandes coisas. Se essas ofertas financeiras gerarem uma adoração sincera, tudo bem. Mas se for só dinheiro, o apóstolo Paulo vai falar em 1 Coríntios 13, que você desse o corpo, né? Ainda que você desse fortunas, né? E não tivesse amor, de nada valeria. Então Deus ele recebe, são lágrimas, orações, uma vida de renúncia. Eu creio que isso move realmente o coração de Deus. Mas dando continuidade aqui, Filipenses 2, do 25 em diante, assim diz a palavra do Senhor. Julguei, contudo, necessário mandar-vos para Afrodita. Então ele apresenta Timóteo, né, no outro, é, no outro, no outro estudo, né, do 19 ao 24. Agora ele vai começar a fazer a apresentação de Epafrodito. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão, colaborador, companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Então dá a entender no sentido de ofertar, né? De ofertar a igreja, né? De alguma forma ajudar Paulo. Porque essa questão hoje é muito distorcida, né? A gente vive hoje entre... Deixa eu só ajeitar aqui a cadeira, que é ao vivo, né? Um banco de pedra pesadíssimo. A gente fica hoje dividido entre a falta de decoro, né? De algumas pessoas que administram sacerdócio com uma vida que nunca teriam na vida privada. Eu não sou contra a igreja auxiliar ou até mesmo dar um bom salário digno ao pastor, desde que ele preencha requisitos, ou seja, ele vai trabalhar integralmente ali, né? Aquilo daria para o sustento, mas eu não consigo ver pastor com bens e uma série de coisas somente da igreja. Se ele for bem sucedido, trabalhar é outra coisa. É minha opinião. Então peço que vocês respeitem, né? Porque eu também não estou demonizando, ao contrário. Aqui é um pensamento meu, né?
não quero passar a ser mais santo do que ninguém. Mas o apóstolo Paulo precisou de ajuda, então é legítimo socorrer o sacerdote. Agora, socorro é bem diferente de colocá-los em padrões de vida inimagináveis, acima de classe artística, de classe política, sabe? Não tendo, fazendo com que essas pessoas não tenham nem mais noção do que é o cotidiano, né? Quando você perde a noção quanto que é o quilo do arroz, quanto é o quilo do tomate, você foge. E todo mundo que está em outra esfera, ela nunca vai poder estar dentro das convicções das pessoas, né? Então, muita brincadeira hoje, né, sobre o quilo do arroz, né? A subida do mercado. Então, a pessoa não ter esse tipo de problema, eu não acho salutar. Cristo veio aqui, construir um ministério de amor, de prosperidade. Mas antes que eu quero mostrar o seguinte, também não venham, não sejam radicais de demonizar qualquer pessoa que usa. A igreja ela foi feita para ajudar, né? Então aqui ele vai falar sobre isso. 26. Nós estamos lendo Filipenses 2, 26 ao 30. Vou logo ler tudo, depois a gente vai esmiuçando. Pois tinha muita saudade de todos vós, estava muito angustiado de que estivéssemos ouvindo que ele estava doente. De fato esteve doente, quase à morte, mas Deus se compadeceu dele, não somente dele, mas também de mim, porque não para que não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vou lhe vejo mais depressa, para que, vendo outra vez, vos regozijei e tenha menos tristeza. Recebei no Senhor com todo gozo e tende honra, em honra com ele, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo à morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo o serviço que vós próprios não podeis prestar. O que eu vou trabalhar sobre isso, né? Às vezes parece que as mensagens são repetitivas. Aqui em Timóteo, né, quando ele apresenta Timóteo, eu falei sobre o zelo, né, de estar ali preocupado, a necessidade de você saber que não é insubstituível, de preparar o melhor, né? Sobre a esperança, ele fecha o, olha, eu espero ter contigo, e não foi, nós fechamos nisso. Mas eu queria agora trabalhar sobre a questão de Epafrodito, porque ele, olha, confio no Senhor que também eu mesmo estarei em breve convosco, foi o 24. E ele, julguei com tudo necessário mandar para Afrodito, né? Meu cooperador e companheiro. Primeiro, a lealdade se conhece, não é nas festas, né? Ele vai falar, meu companheiro, né, cooperador nos combates. Então, realmente, se você quer conhecer alguma pessoa, você tem que ver se essa pessoa está com você na bonança ou se ela está com você nos combates, né? Isso é muito interessante a gente fazer um raio-x. Há pessoas, a nossa casa é sagrada, o teu quarto é sagrado. Então, quando você fecha o quarto e ora com a sua esposa, ali é o céu aberto. Ali é um lugar de intimidade. Ali é um lugar que você, né, provérbio fala, bebe da água da tua própria cisterna. Temos que ter maturidade, falar que você tem que saciar sexualmente ali, para não precisar ficar igual um doido, cobiçando a mulher do próximo, ou quiçá, né, sendo um pedófilo, sendo um estrupador, igual muitos. Então não adianta a gente querer fugir disso. Então você tem ali o seu ambiente de intimidade com Deus, intimidade com a sua esposa. Você tem a sua casa onde que você recebe a sua família, você ali dita as suas regras. Espero que sejam regras de bênçãos espirituais. E dentro da sua casa não se leva qualquer um, sabe? Deus, ele é todo poderoso. Os anjos do Senhor estão acampados que eu tenho, mas não é legal levar pessoas que não comungam da sua fé, não comungam dos seus sonhos, que são invejosas, pessoas que você percebeu que quando você menos titubeou, de qualquer forma, ou doente, ou financeiramente eu estava triste, ela já mudou, querendo dar um bote em você. Então a sua casa é sagrada. Então a necessidade de você identificar quem é quem. Não para julgar, não para ser agressivo. Olha, esse é meu amigo, talvez possa conviver aqui. Essa pessoa eu gosto tá, da casa para fora, porque nós temos que fazer a caridade racional, ajudar a todos, orar por todos, não discriminar, mas sabendo reconhecer quem é quem. E isso, obviamente, a cada momento nós podemos ter decepção e ser e decepcionar também, né?
porque nós usamos muito a palavra na primeira pessoa, decepcionado, né? E quando nós decepcionamos o outro, né? Por isso a necessidade da misericórdia e do clamor. Então nós temos que ter esse filtro, né? Epafrodito foi o selo de Epafrodito foi combate comigo. E o 26, pois tinha muito saudade de vós, estava angustiado que tivesse ouvido que ele estava doente. A minha pergunta, né? A Bíblia é um resumo. João vai falar, olha, ainda que nós colocássemos nos livros todos os feitos de Jesus, não caberiam. Quando a Bíblia traz um tema, eu vou usar uma expressão para você entender assim, até chato, que você não tem uma noção assim, você olha assim, olha, eu queria que ele viesse aqui porque estava com o sol angustiado, né? Estava doente. Não parece um bate-papo normal? Uma coisa que às vezes você está precisando, né? Você lê A República de Platão, se você leu, é um livro ali todo rebuscado, né? Cada frase parece assim, poxa, só tem coisa importante, né? Você vai ver ali é, uma série de coisas, o mito de Gé, o mito do cavalo alado, o mito da caverna, você vai vendo ali várias coisas, né? Na obra de Platão. Posso até ter cometido um erro se esses mitos estão na República, mas você vai vendo várias coisas ali. E aí você olha a Bíblia e vê uma coisa dessa. Então eu criei um hábito. Toda vez que passar uma coisa assim, en passant, que sabe, você não dá aquela. Não tem aquela. Para que isso? É muito importante. Porque, na verdade, você vai conhecer isso. Há pessoas que são excelentes orador, têm uma oratória perfeita, ela consegue pelo discurso, mas a prática dela é inócua. Há pessoas que às vezes não têm carisma, ela é aquele líder que da igreja, né? Ela é que menos faz sucesso. Quando ela prega, as ovelhas até falam, poxa, mas eu prefiro fulano, mas a unção está sobre ele. A, a liderança está sobre aquela pessoa, sabe? Por que isso? Porque há o discurso e a prática. Paulo aqui está introduzindo uma coisa que é uma necessidade que a eclésia, que é chamado para fora, temos que ter, que é a empatia e o envolvimento mútuo nas coisas espirituais. Não é viver a vida de ninguém. Mas se você observar, seja sincero, quantas vezes você olha e fala assim, vê um problema, eu vou orar por você. E você não ora, né? Nem que ser maldade. Ficou uma coisa tão programada para mentira, que, sabe, tão programada assim socialmente, né? É igual você, às vezes, está sem graça de comer. Quer comer? Não, não estou com fome. Você tá, mas não quer almoçar. São aquelas coisas sociais que você convive, você chega, uma pessoa te faz uma coisa maravilhosa, tá bom? Tá, mas você, pô, não quero muito não, tá puxado no sal, tá puxado no doce, enfim. E às vezes a gente está falando isso por educação, não, mas tem que ter envolvimento. Quando Paulo ele introduz isso numa carta, olha, o Afrodito estava doente, eu queria que vocês ouvissem, eu estava angustiado. É necessidade de nós comungarmos com a dor do outro. Eu não consigo ver uma pessoa, uma igreja, que se regozija de estar construindo um templo sinuoso, se ele não tem ali um reconhecimento do assistente social e ver que minimamente aquelas pessoas que estão ali servindo com ele não tenham uma refeição digna, uma roupa digna ou uma moradia minimamente digna. Eu não consigo ver a bondade de Cristo aí. Porque como pobre sempre vai existir. Isso é uma hipocrisia. Pobre, até porque a meritocracia é isso. 10 pessoas são jogadas ao mundo, 2 viram marginal, 3 trabalham dignamente, outra vai, rompe tudo e dá sucesso. Não é de maneira nenhuma uma distribuição, questão de socialismo, até porque hoje, como está muito aflorado, né, o debate político, qualquer coisa, e aqui a gente está falando de Cristo e de Deus, não é isso. Mas a necessidade de você minimamente pontuar, porque é um banquete e às vezes você sabe que a pessoa vai para casa ali, sabe? Pessoas excluídas, às vezes até pelas festividades da igreja, pessoas excluídas. Geralmente a igreja faz muitos seminários que não tem como comprar roupa.
Então, Paulo, ao introduzir isso, né, tinha saudade de ser de fato, olha o 27, ele estava doente, né, por isso enviei mais depressa, para que vendo da vez regozije. Paulo está ali celebrando a comunhão. A comunhão é eu saber que eu estou bem e saber da necessidade do meu irmão e tentar ajudar, ou no ruim de tudo, fazer o que Tiago diz, chorar com o que choram. Mas não julgar a dor do outro. Tá vendo? Teu filho foi preso, mas já era coisa ruim. Tá vendo? Largou, mas já era isso. Minimamente você ter respeito, empatia real. Não é aquele sociológico, não. Porque, irmão, eu já falei isso. Amor é uma atitude, você escolhe amar. Você escolhe amar. Quando você também escolhe implicar. Então, seja prático, uma igreja, uma comunidade, uma família, aquela que se importa com o outro. Obviamente, toma os cuidados de praxe, não estou mandando ninguém tirar nada de si, mas minimamente ela tem que ter envolvimento com a dor do outro, né? Que felicidade eu teria agora de estar fazendo um churrasco, uma festa aqui em casa, com um sobrinho meu no hospital, sabe, com um parente preso. Não estou falando que não possa ter, entendeu? É bem, mas a igreja ela tem que ter a grandeza, a finesse de estar introspectiva disso. Os testemunhos de grandes triunfos não podem ser testemunhos de frieza intelectual. Eles não podem ser testemunho matemático. A gente tem que ser proativo. E Paulo vai falar no versículo 30, porque pela obra de Cristo chegou bem próximo à morte, não fazendo caso da vida. Então, esse Epafrodito, que fala-se pouquíssimo dele, que é apresentado por Paulo de homem que combateu o combate, esse era o selo da amizade, não é porque falava muito, porque era bonito, porque era louro, porque era negro, era porque estava com Paulo nas dificuldades, quase morreu. Então Paulo introduz a igreja. Olha, a gente vai falar de coisas sobrenaturais. Paulo fala de questões escatológicas em 1 Tessalonicenses, né? A Epístola de Efésios fala sobre o mundo espiritual, revestivo de toda a armadura de Deus, capacete da salvação, coraça da justiça, cinto da verdade, calçado com a preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, a espada do Espírito. Então Paulo discerne o homem como se você pudesse ver no espiritual. Ó, você está aqui fisicamente, eu só estou vendo isso, essa blusa verde, meu olho, meu fone, mas por dentro há um ser que está ali protegido, está guerreando 24 horas. Mas ele também introduz necessidade de troca, sabe? Necessidade de sentir, de brisa, de coisas que são reais, que são latentes. O amor ele é real, ele não é uma utopia. Então, Epafrodito pode ser só mais um, mas combateu com Paulo e deu sua vida para o Evangelho. Que nós tenhamos mais compromissos comunitários. Não é fácil, mas se você somente, pelo menos, se predispor a agradar a Deus, as coisas vão acontecer. Assim, hoje nós fechamos o capítulo 2, vamos dar continuidade capítulo 3, quarta-feira. Domingo estaremos pregando as parábolas de Jesus e é muito prazeroso bater um papo com vocês aqui. Em breve, peço a todos que orem para que nós tenhamos o nosso templo. Ajuda-nos em oração. Em breve estaremos cultuando a Deus no lugar que Ele determinar. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Tu és poderoso, Tu és grandioso, quebra cadeias, repreenda toda a hoste do diabo, guarda cada vida que ouviu essa palavra, Senhor. Ajuda que essa palavra entre de verdade no nosso coração. E com o amor de Deus o Pai, a graça maravilhosa de Jesus o Filho e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus te abençoe. Fique em paz, em nome de Jesus. Deixa eu desligar aqui que está longe hoje.